Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Sextou, né? Sexta-feira começou muito mais bonita, solzão, clima fresco, tropical, coisa linda, meu Deus. Bahia venceu, Bahia ganhou e é isso que importa. Dei até um grau no cabelo, ó, tirei pra lavar. Tô bem mais alinhado aqui. Quem tá me achando mais bonitinho, deixa o like. Quem tá achando feio, deixa o like também, porque aí eu sei que vai ter muito like. Clica muito no gostei aí. Rapaziada, eu vou trazer pra vocês, antes de qualquer coisa aqui, um corte do Redação Sport TV de hoje, onde eles analisam de maneira profunda o jogo, mais o Juventude por conta do Diogo Olivier, lá do Rio Grande do Sul. Posteriormente eles falam do Bahia. E aí tem um comentário muito bacana do Tim Vickery, que ele comenta sobre como o Bahia tem a capacidade, através da qualidade dos seus meio-campistas, de quebrar as linhas de marcação impostas pelo adversário, e em muitas oportunidades os adversários vão fazer realmente linhas de marcação muito bem desenhadas. Foi o caso do Juventude nessa partida, nesse jogo, através da qualidade dos seus meio-campistas, principalmente por conseguirem promover passes diagonais. Então tem um passe de Caio Alexandre para Everton Ribeiro, tem um passe de Everton Ribeiro para Tassiano, e assim o primeiro gol do Bahia é construído, né? O segundo gol, Jean Lucas, Juba, Tassiano, Cauli. O Bahia se articula e consegue encontrar os espaços. E eles falam algo muito interessante, cara, que a gente percebe que a coisa é bem feita quando parece simples, né? O Juventude é um adversário muito difícil. O Juventude tinha feito gol em todos os times que enfrentou nesse brasileiro da Série A até aqui. O Juventude está invicto dentro dos seus domínios, né? No Alfredo Jaconi. Fora de casa não tem os mesmos números, mas ainda assim é um time muito chato que impõe dificuldades aos adversários. E o Bahia fez os gols aparentando ter muita facilidade, né? E o jogo não foi fácil, cara. A gente acompanhou o primeiro jogo, principalmente foi muito difícil, mas o time de Juventude cansou. E os espaços foram aparecendo um pouco mais, e a gente teve a qualidade suficiente para, quando essa brecha surgiu, conseguir aproveitar. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli. Grande jogo, grande triunfo e uma análise precisa aí do pessoal da Redação Sport TV. Confira. Na sequência, vamos aproveitar para falar do Juventude também. Conseguiu um resultado importantíssimo recentemente, vencendo o Flamengo em casa. Fora, não conseguiu resistir ao Bahia, Diogo. O Juventude, ele tem um cenário assim muito positivo em casa. O Juventude só perdeu um jogo em casa na temporada para o Inter, reservas do Inter, no primeiro turno do Campeonato Gaúcho ainda. Já estava tudo meio decidido. E depois, no estádio Alfredo Jaconi, que ele não perdeu com a catástrofe climática, ele tem sido muito forte, né? O discurso do Juventude ainda é apenas de não cair. Ali, vez por outra, o Roger tenta erguer um pouquinho a régua e falar em Sul-Americana, voltar ao cenário internacional, disputa por prêmios, receitas, né? Mas, de verdade, o cenário do Juventude é não ser aquele clube ioiô, subir e descer. Se a gente for olhar receitas, é quase um milagre o Juventude estar onde está, gente. Na verdade, é muito isso, assim, o trabalho do Roger é excepcional. Porque o Juventude, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar, assim, unitariamente, o salário do jogador do Juventude, claro que tem uns que ganham mais, Nenê, por exemplo, passa de 100 mil, não passa de 70 mil, é a média do jogador do Juventude. A folha salarial do Juventude, o ano passado, gente, Série B, era de 20 milhões de reais. Aí, com muito esforço, o orçamento do ano todo para este ano, Série A, é 90 milhões. Se a gente colocar do lado do Palmeiras, que é 800 milhões, do Flamengo, que o Juventude ganhou, inclusive, né, que é 1 bi 200, é algo quase inacreditável estar nessa função, né? Então, o que o Juventude está fazendo é muito acima da conta. Se o Juventude conseguir se manter na Série A, com esses orçamentos assim, de adversários que são muito maiores, e para o Juventude ficar mais difícil de contratar jogadores ou de não perder jogadores, está fazendo praticamente um milagre. O Juventude teve que vender, por exemplo, 2 manos de campo, contra São Paulo e Atlético, para juntar 2 milhões e poder investir no seu centro de treinamento.
né? É condenável, enfim, eu não gosto disso, acho condenável, né? Mas condenável é a CBF permitir venda de mando de campo, né? Isso que eu acho que realmente não poderia. Mas como é que você vai condenar um clube que quer pagar suas contas, não quer gastar mais do que arrecada, e tem isso à disposição, e aí daqui a pouco ser impedido de crescer, fazer um CT, formar jogadores, enfim. Mas, como eu acabei de dizer, que o fator local é fundamental para o Juventude, e ele foi obrigado a vender 2 fatores locais, digamos assim, para ter dinheiro para pagar suas contas. E o Bahia também está acima da conta? O torcedor estava com uma expectativa muito grande no desempenho do time depois dos reforços que chegaram, né? E essa expectativa está sendo até mais do que correspondida, não? Até com qualidade de futebol, né? Sim. O primeiro gol é lindo, uma aula de passe em diagonal para vencer uma defesa que está posta. Vai brigar lá em cima, o time que está brigando, brigar por Libertadores pelo menos. Meio campo excelente, todo mundo técnico ali. É um time bem interessante do Bahia. Olha, tem duas linhas de 4 que estão lá, vencidos por passes em diagonal. Primeiro Praiva, depois dele, para Tassiano, é um golaço isso aí. Isso é futebol fez simples. Quando o futebol é bem jogado, parece uma coisa simples. É que executar essa simplicidade não é fácil, né? Aliás, eu estava pensando nisso outro dia por outra razão, né? Simples e fácil são coisas diferentes, né? A gente tende a juntar as duas, né? Nem sempre o que é simples é fácil. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação na redação de hoje. Outro cara que falou do Bahia, falou bem, inclusive colocando na briga pelo título, Abel Ferreira, profissional de muita qualidade, muito respaldo, credibilidade, e que vai nos enfrentar na próxima rodada, né? Na coletiva, depois do jogo contra a equipe do Grêmio, do empate que o Palmeiras buscou fora de casa, ele falou sobre os times que brigam pelo título e mencionou o Bahia. E é sempre bom a gente trazer isso, principalmente de um cara que aqui no Brasil mostrou muita qualidade, né? Hoje é o cara mais vencedor aí dos últimos anos no futebol brasileiro e não faz isso à toa. E é um monstro em brasileiro de pontos corridos, né? Legal ele trazer essa análise, essa perspectiva positiva do Bahia. E eu vou trazer aí agora o corte da coletiva dele que a nossa galera da cbahia.com fez. Veja aí o que disse Abel Ferreira. Vamos andar ali atrás, vocês já perceberam que há várias equipas que vão andar ali em cima. Eu tenho visto os jogos, nós estamos a ver o Flamengo, mas estamos a ver o Bahia ali também a próximo, estamos a ver o Botafogo, estamos a ver o Palmeiras, estamos a ver o São Paulo, estamos a ver uma série de equipas ali com muita vontade, o Cruzeiro que se está a reforçar de forma incrível, não é? Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Já sabe, ó, deixa o likezão para ajudar, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço para vocês, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?